A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 15 de setembro, data em que o Proifes Federação comemora 19 anos. Por 10-1, Supremo autoriza taxa assistencial para sindicatos. Tribunal de Justiça decide: lei da database dos educadores de Natal é parcialmente inconstitucional. Saúde mental: o que é, como cuidar e evitar doenças. O quadro Direitos do Professor e da Professora esclarece dúvidas sobre a integração do valor do abono permanência na base de cálculo do terço de férias. Memórias e Democracia, pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. Museu Câmara Cascudo promove a 17ª Primavera dos Museus. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Por 10-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última segunda-feira que é válida a instituição de contribuição assistencial para sindicato por meio da celebração da convenção e ou acordo coletivo, desde que assegurado ao trabalhador o direito de oposição. O julgamento foi concluído no chamado plenário virtual em decisão quase unânime. Foi considerado o voto contrário do ex-ministro Marco Aurélio Mello. O tema voltou a julgamento pouco depois de o governo indicar que iria estudar a elaboração de novo modelo de financiamento dos sindicatos à contribuição negocial. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, comemorou o resultado final da votação da matéria. A decisão do STF essa semana foi muito importante para os movimentos sindicais, porque a contribuição assistencial é o elemento fundamental para a manutenção dos custeios dos sindicatos. A luta na representação da base dos trabalhadores se dá nos locais onde os sindicatos estão estabelecidos, nos seus respectivos estados e municípios, mas também em Brasília. Então, esse custo operacional ele vinha sofrendo muita dificuldade justamente pela reforma trabalhista que tinha retirado esses direitos dos sindicatos e logo uma dificuldade muito grande de fazer a devida representação. Então nós consideramos muito importante essa vitória. Todos os ministros votaram pela constitucionalidade da cobrança, da contribuição, e esse valor ainda será estabelecido através de convenção ou acordo. Ou seja, ainda será feita uma análise jurídica e os encaminhamentos futuros serão apresentados em assembleias e os devidos valores serão discutidos com a base e depois futuramente aprovados ou não, a depender do interesse, claro, e do reconhecimento da base das atividades que são desenvolvidas pelos respectivos sindicatos. Por isso nós consideramos sim esse julgamento justo e esse posicionamento fundamental para que a gente possa fortalecer cada vez mais o movimento sindical. Educação em pauta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu pela inconstitucionalidade parcial da lei que dispõe sobre a atualização anual da remuneração dos professores e educadores infantis da rede municipal. De acordo com a decisão dos desembargadores, a atualização anual dos vencimentos dos educadores da capital está garantida e deve ser cumprida pelos gestores públicos. Mas a forma como se dá essa atualização não ocorrerá mais nos moldes que a categoria conhece, ou seja, o reajuste anual não será mais calculado utilizando-se o mesmo percentual definido nacionalmente, como detalha a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN. Vamos tratar aqui do julgamento, preliminar que houve de um pedido de inconstitucionalidade pelo prefeito Álvaro Dias de uma lei
que rege exatamente a correção salarial dos professores do município de Natal. Aconteceu essa primeira votação no dia 13, ocasião em que o desembargador Gilson, ele leu o parecer dele, que foi seguido por 12 mais magistrados que estavam presentes à sessão. O parecer dele versou sobre o artigo 1º da Lei 6.425 de 2013, reconhecendo a legalidade do piso, mas quando chegou exatamente no parágrafo único, ele deixa exatamente a maior das lacunas que a gente não esperava que acontecesse, que era o fator de correção do nosso salário, pelo custo aluno, qualidade e ano, de acordo com o declarado pela União. E dessa forma, a gente teve uma grande perda, uma derrota muito grande, e eu sempre digo que quanto menos o professor está estimulado, menos rende o seu trabalho, menos se tem qualidade. E se explica também, daí a razão do adoecimento de muitos profissionais, muitos. São questões que se contradizem com o modelo de educação que você espera ter para um público, uma clientela que deseje ultrapassar os muros da educação básica de chegar a uma universidade. E esse julgamento ele não foi concluído, porque vai ter ainda a parte que eles chamam de modulação. Modulação que é, qual é o período, se o período anterior à data de ontem, se ele continua valendo, se não vai causar nenhum prejuízo ao servidor. Uma coisa lá já ficou definido. Ele disse que o relator, seguindo a ordem de desembargador Cláudio Santo, que fez uma intervenção no sentido de amparar, esse período de 2013 a 2019, que nós recebemos pelo piso, tivemos o aumento do piso, de não ser devolvido. E o período de 21, teve um decreto de Bolsonaro que suspendeu. 22 e 23, aí é o que eles vão definir se o município vai ou não vai pagar, em razão da suspensão da lei, desse parágrafo ter se dado no dia 13, e isso ficou para ser decidido, e numa posterior votação será, sem dúvida nenhuma, algo que nós precisamos ficar bem atento para que a gente possa não só saber, mas também conversar com o magistrado sobre esta modulação. Então a situação ela é uma situação desagradável. Graças ao prefeito Álvaro Dias, nós estamos amargando essa situação de perda. E ele vai ficar na história, como realmente, agora sim, o inimigo da educação. Jornal da Educação. Extra Classe. A saúde mental é um tema cada vez mais recorrente na mídia, nas redes sociais e nas conversas entre amigos e familiares. O que antes era considerado um estigma, felizmente, tem sido abordado com maior naturalidade, respeito e seriedade. O assunto tem ganhado destaque principalmente nesse período, quando é comemorado o Setembro Amarelo. O dia a dia de um docente não é fácil. Planejar, revisar, ministrar e organizar aulas requer tempo e excelência. A excelência deve ser posta em prática quando se há um cenário favorável para isto, e por vezes ele inexiste. Expor o profissional a situações como esta pode não somente afetar o desenvolvimento da educação como um todo, como também trazer o esgotamento mental, este que inclusive tem sido motivador para o aumento de depressão e ansiedade entre a categoria ao longo dos anos.
E durante este mês de setembro, o mundo inteiro tem se dedicado a conscientizar e prevenir essas doenças, trazendo à discussão o tema de saúde mental através da campanha do Setembro Amarelo. A professora e psicóloga Luciana Medeiros pontua que um dos fatores que colabora para o adoecimento do professor ou de qualquer profissional é as condições de trabalho nas quais eles são expostos. Na verdade, todos os profissionais, eles precisam pensar as condições de trabalho, não ver só como um aspecto individual, tipo, eu posso fazer terapia, tomar medicação e fazer exercício físico, isso com certeza vai ajudar a minha saúde mental. Se eu não tiver boas condições de trabalho, então o primeiro ponto são as condições de trabalho, sabe? A gente sempre tem que estar avaliando de forma crítica quais são as nossas condições de trabalho, tipo, eu estou sobrecarregada, eu estou sendo muito exigida, as metas, se por um acaso na instituição tiver metas, são metas que realmente possíveis, realizáveis, ou são metas impossíveis, sabe? De uma produtividade louca. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado para não individualizar um problema que é político, que é coletivo, que é institucional. Luciana destaca ainda que o trabalho remoto, adotado durante a crise sanitária da pandemia da Covid-19, também afetou completamente o psicológico desses profissionais. O ensino online, por exemplo, impossibilitou o contato direto entre os professores e os alunos, tornando a interação social um obstáculo entre os indivíduos. Mas, para além das condições de trabalho, a psicóloga explica que as relações dentro do serviço também influenciam na saúde mental. Eu acho que o ponto principal é a escuta. Quando você vê uma pessoa em dificuldade, né, que ela está passando por alguma situação emocional, alguma situação de trauma, alguma situação de ansiedade, pânico, depressão, angústia, uma coisa legal que você pode oferecer para um colega é uma escuta sem julgamentos, uma escuta onde você mostre que você está disponível para ouvir aquela pessoa e você não vai dizer a ela o que ela tem que fazer, porque isso aí não ajuda muito, dizer para o outro o que ele tem que fazer. Em uma reportagem especial sobre a saúde mental do professor, o Brasil de Fato divulgou dados estatísticos a respeito do afastamento destes profissionais no estado de São Paulo. No conteúdo consta que até o mês de agosto do ano de 2019, cerca de 27 mil docentes da rede estadual se afastaram de seus cargos por licença médica devido a transtornos mentais ou comportamentais. Os números foram obtidos pelo site através da Lei de Acesso à Informação. Essa estatística torna-se contraditória quando se é levado em consideração o ambiente motivador para esse adoecimento entre os docentes, a sala de aula. O ato de educar, que deveria ser prazeroso, um ambiente de absorção de conhecimento e saber, para alguns, se tornou amedrontador e pesaroso, refletindo diretamente na capacidade do exercício livre da função. A professora Luciana sugere que uma das maneiras de ajudar o profissional que enfrenta esse tipo de problema ou dificuldade é uma escuta sem julgamentos, onde você mostra que está disponível para ouvir aquela pessoa. E enfatiza também que abordar o que precisa ser feito não surte resultado, pelo contrário, traz ao indivíduo a noção de incapacidade. Além da disponibilidade em ouvir o outro como uma forma de ajuda eficaz, Luciana também destaca a necessidade da existência de centros de acolhimento dentro das instituições e dá 4 hábitos de cuidados necessários em caso de já diagnosticado e prevenção às doenças. Eu acho que toda instituição deve ter também um serviço de acolhimento, né, a essas pessoas, que a pessoa possa ter acesso a esse cuidado. Então, a instituição também poderia favorecer isso, né? É aceitar que todos nós temos limitações, que nós não vamos agradar a todos, que a gente não tem a obrigação de fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, como exige da gente e como às vezes a gente se exige. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Não se cobrar tanto, sabe? O segundo ponto é se cuidar mesmo, ter espaço na sua agenda para uma atividade física, para uma terapia, para uma atividade de lazer, um hobby. Nossa, isso é muito importante. Um terceiro ponto que eu poderia dizer é buscar as pessoas que você confia, que gostam de você, que você sente que gosta, para ter esse ponto de apoio, assim, sabe? Uma rede de apoio de pessoas legais realmente que você possa contar. E um quarto ponto é analisar todas as possibilidades de mudança. Se alguma coisa não está funcionando bem na sua vida, por que não mudar? Às vezes a gente tem medo de mudar.
porque a gente está apegado com aquilo, porque a gente já está acostumado, porque a gente tem medo do novo. Então, uma dica importante é essa, assim, analisar todas as possibilidades e ver o que pode mudar, o que pode melhorar, o que dá para você sair, às vezes, daquela situação que já está ruim e aí você encontrar outras boas. A campanha do Setembro Amarelo teve início em 2014 e foi idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. A ação está há 9 anos incentivando a sociedade a ter uma atenção maior com a saúde mental e colaborando com a luta pelo fim do preconceito à temática. Sua data oficial é dia 10 de setembro e este ano a campanha tem como lema: se precisar, peça ajuda. Existe um site oficial para a campanha e nele é possível conferir as diretrizes de divulgação e participação, além do acesso gratuito ao material sobre o assunto. Fora as centrais de ajuda responsáveis pelo atendimento a pessoas com doenças mentais, com uma equipe de psiquiatras associados. Existe também o Centro de Valorização da Vida, que oferece atendimentos gratuitos 24 horas, basta que ligue 188. O Adurne Sindicato compreende que a pauta do adoecimento mental precisa ser discutida sem preconceito ou tabu, reforçando ainda que a interação social é necessária, trazendo a empatia como elemento crucial da relação saudável entre os indivíduos. Reiterando, portanto, que os problemas psicológicos precisam ser analisados sob uma perspectiva clínica, mas também sob uma perspectiva política, porque viver é revolução e revolucionar é um ato político. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, uma matéria especial aborda os 19 anos do PROIFES Federação. O quadro Direitos do Professor e da Professora esclarece dúvidas sobre a integração do valor do abono permanência na base de cálculo do terço de férias. E ainda, Memórias e Democracia, pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. Museu Câmara Cascudo promove a 17ª Primavera dos Museus. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Olha só, foi num dia como hoje, 15 de setembro, em 2004, que um grupo de professores decidiu criar um movimento. Começou como fórum, depois transformou-se em uma entidade federativa. Passaram-se 19 anos desde a data em que aqueles professores que se reuniram imbuídos no propósito de construir um movimento docente democrático e que se alicerçasse como tática central de luta na negociação, mas também dentro de sua estrutura interna, com a democracia, com a pluralidade e o respeito à divergência. Confira mais detalhes dessa bonita história na reportagem de Maria Luísa Guimarães. Com a finalidade de alterar o panorama do movimento sindical docente brasileiro, criando uma organização que representasse seus interesses nos assuntos relativos à carreira, salário e educação nacional de qualidade, surgiu então o PROIFES Federação. A entidade foi criada a partir de uma reunião no dia 15 de setembro de 2004 entre professores e professoras de instituições federais de ensino superior. A federação, que foi implementada representando cerca de 20 mil docentes, traz em sua trajetória uma bagagem de lutas e defesas legítimas, refletindo sua postura crítica e independente.
Atualmente tem como gestores os professores Newton Brandão, na presidência, e Wellington Duarte, na vice-presidência, mais a atuação conjunta dos 15 diretores e diretoras. Newton fala que se referir ao Proifes Federação é sinônimo de sucesso e vitória, classificando os desafios enfrentados até que se tornasse possível a sua criação. Falar da criação do Proifes e de sua trajetória é falar do enfrentamento com sucesso de um desafio e falar de uma história de sucesso e de vitórias. Brandão diz ainda que na conjuntura da época, o movimento sindical era mais focado nas lutas contra o neoliberalismo e não compreendeu as oportunidades que se tinha de avanços sociais no tempo. E, por sua vez, isso gerou nos docentes a inquietação a respeito de uma alternativa moderna. O Proifes é criado em um momento de mudança na trajetória político-social do país. Saímos de um governo neoliberal para um governo popular, um governo de esquerda, eleito com grande envolvimento da sociedade, e nesta nova conjuntura, um movimento sindical ainda focado nas lutas contra o neoliberalismo e não entendeu as oportunidades que você tinha de avanços sociais naquele novo período. Esta necrosia do movimento sindical fez com que professores, em especial no movimento docente, professores e professoras, começassem a pensar alternativas modernas do enfrentamento no campo da política sindical. Ao longo desses 19 anos, a Federação está empenhada em apresentar ideias e propostas contundentes a favor da categoria. A exemplo disso estão as favoráveis negociações que resultaram na implementação de todas as gratificações nos salários dos professores e professoras, bem como as expansões das universidades e a criação dos institutos federais, trazendo a inclusão do ensino técnico e tecnológico para o Brasil. O vice-presidente Wellington Duarte também destaca que a entidade, desde sua criação, tem participado ativamente das articulações com o governo federal e trazido inegáveis ganhos aos professores. O estabelecimento da federação, a primeira década do século XXI, a partir de 2011, aprofundou essa perspectiva. O Proifes Federação, que antes de ser federação, já participava ativamente das negociações com o governo federal e suas ações trouxeram inegáveis ganhos aos professores, ganhos estes que foram cravados na criação da nossa carreira. Eu acho que o feito mais importante do Proifes Federação é o de ter construído essa carreira em 2012. Para o Wellington, mais do que somente uma entidade, o Proifes Federação é, sobretudo, uma estrutura democrática. O vice-presidente cita exemplos como os encontros nacionais, que ocorrem anualmente em diversos estados do país, o Conselho Deliberativo da Federação, as práticas adotadas pela diretoria executiva e o funcionamento dos seus grupos de trabalho. O Proifes Federação é uma estrutura democrática. E para aqueles que não acreditam que o Proifes Federação é uma estrutura democrática, basta ver como são realizados seus encontros nacionais, como se comporta o Conselho Deliberativo, como age a diretoria executiva e como funcionam seus grupos de trabalho. Então, chegamos a uma idade, em termos de organização sindical, em que o próximo passo deverá ser ampliar nossa atuação, mas ao mesmo tempo sempre pautada na defesa dos interesses dos professores e professoras e, muito especialmente, a defesa das instituições federais de ensino superior, porque elas são a nossa casa e o Proifes sabe disso. Estes 19 anos de federação de sindicatos de professores e professoras de instituições federais de ensino superior e de ensino básico, técnico e tecnológico significam, portanto, um marco de soberania e resistência. Uma entidade comprometida com seus representados e fortalecida por estes que a representam. O presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, reforça. Estamos celebrando o aniversário da Proifes Federação. Essa entidade que historicamente vem representando EBTT e Magistério Superior nos vários pontos e anos de luta, fundamental a defesa da democracia, da ciência, tecnologia, inovação e direito de todos os trabalhadores da educação. Seguimos juntos nas lutas. Direitos do professor e da professora.
Você confere agora o quadro que esclarece as ações propostas pelo Adurne Sindicato em conjunto com a assessoria jurídica. Na edição de hoje, vamos falar sobre a possibilidade do docente que atualmente recebe o abono de permanência ou que o recebeu nos últimos 5 anos pode ter direito à integralidade desse valor na base de cálculo do seu terço de férias, com efeitos financeiros de até 5 anos pretéritos. Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou advogado, integrante da assessoria jurídica Monemassa Advogados. Fazemos a assessoria jurídica do Adurne Sindicato e estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a ação que trata do reflexo do abono de permanência sobre o terço de férias. Na administração, de uma forma geral, é comum que o setor de pessoal, quando vá fazer o cálculo do terço constitucional de férias dos servidores, ele não incida na base de cálculo o valor das pessoas que recebem o abono de permanência. O abono de permanência, como a maioria das pessoas já sabe, é um benefício que é pago àquelas pessoas que podem se aposentar, mas ainda assim se mantêm em atividade. Nessa ação em específico, a gente faz com que esse valor seja incluído na base de cálculo do terço de férias, aumentando um pouco o valor desse benefício. Caso algum de vocês esteja nessa situação, a gente pede que vocês procurem a assessoria jurídica de sua confiança, munido de contra-cheques ou fichas financeiras dos 5 últimos anos. A situação será analisada e, sendo possível, será ajuizada uma ação. Agenda da Educação. Depois de tão ameaçada, a democracia volta ao centro dos debates e é o tema da 17ª edição da Primavera dos Museus, celebrada a partir do dia 18 de setembro em instituições de todo o país. A proposta é buscar nas memórias de grupos marginalizados ou invisibilizados os agentes da construção da democracia brasileira e questionar onde estão indígenas, pessoas LGBT+, e quilombolas nos museus, nos acervos e nas exposições. No Museu Câmara Cascudo, a programação vai de 20 a 24 de setembro, com o lançamento de uma nova exposição, atividades culturais, mediações especiais e atividades ao ar livre no Parque do Museu, como explica Olavo Bessa, diretor do Museu Câmara Cascudo. A temática desse ano do evento promovido pelo IBRAM é Memórias e Democracia, pessoas LGBTQIA+, indígenas e quilombolas. Acho que tudo isso querendo colocar no centro esses grupos minoritários e marginalizados na sociedade, muitas vezes invisibilizados. E a nossa proposta é justamente isso, trazer para o museu esses grupos minoritários, e a gente tem uma série de atividades. E essas atividades vão em todos os níveis. A gente tem atividade lúdica, a gente vai ter atividade mais de relax, a gente vai ter algumas oficinas específicas promovidas por cada um desses grupos. Então, uma série de atividades que vão desde atividades mais culturais àquelas atividades mais de lazer, mais recreativas. Nessa semana a gente vai ter um dia específico para trabalhar internamente essas temáticas, como uma formação para os próprios funcionários, para os bolsistas, para todo mundo que está envolvido internamente com o museu, a saber lidar com essas questões e com as sensibilidades que envolvem cada um desses grupos minoritários. A gente vai ter também uma mostra de trabalhos indígenas e uma exposição intitulada RN é Terra Indígena. Tem se falado muito, o marco temporal e como que vão ficar essas questões. E o estado do Rio Grande do Norte é o único estado que não tem terras indígenas demarcadas. Então, por isso a gente pensou em fazer essa mostra, trazendo a produção desses indígenas e tentando trabalhar agora de forma participativa. Então a gente pensou que seria interessante a gente submeter a nossa intenção de mostra, a nossa intenção da exposição, para que eles avaliassem, e foi bastante produtivo.
Eles corrigiram uma série de equívocos, inclusive na nomenclatura, né? A gente estava denominando de uma forma, enquanto que o correto seria denominar de outra forma. A gente estava tratando objetos sagrados, talvez com um pouco de leviandade, e isso daí foi corrigido. Então foi um processo que começa uma conversa com as comunidades indígenas. É ainda muito incipiente, pouco, mas acho que é um primeiro passo para a gente construir um museu mais integrado com a sociedade, sabe? Agora, as atividades especificamente, seria interessante recorrer ao site do museu, né? Que é mcc.frn.br. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.